E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala. Tamo junto aqui para mais um vídeo no canal, né? Mais um vídeo da nossa série Arduino do Zero, nosso vídeo 6, cara. Vamos estudar hoje o servomotor, né? Esse componente eletromecânico aí que pode ser utilizado para movimentar coisas, né? Vou falar no vídeo aí, você vai entender melhor. Ele não é um motorzinho daquele que gira 360 graus, mas ele tem abertura para comandar movimentos mecânicos de alguma coisa, como o abrir e fechar de uma mão, o abrir e fechar de uma janela e outras aplicações. E é tudo no vídeo de hoje. Antes da gente começar, vou pedir que você deixe um like aí no vídeo, cara. Se não for inscrito no canal, se inscreve para estar recebendo esses conteúdos aí sobre Arduino, redes, Linux. Tem muita coisa legal aqui no canal. Tu não vai querer perder isso. Se inscreve, deixa um like, deixa um comentário e vamos lá, vamos pro vídeo, vamos estudar Arduino. Vamos lá, galera, vamos conhecer o tema da aula de hoje. Então hoje a gente vai falar do servomotor, né? Eu tô até com um aqui, ó, na bancada. Tenho aqui um servomotor, vou mostrar aqui para vocês, ó. É o mesmo que a gente tem aí nessa imagem, né? Vamos estudar o funcionamento desse cara aqui, tá? Então, um servomotor é um equipamento eletrônico, né? Eletromecânico, na verdade, né? Já que ele responde a um comportamento, né? Então ele tem uma movimentação mecânica, não é como um motor de corrente contínua que gira 360 graus. O servomotor, ele tem um movimento de 180 graus e ele só se move nesse ângulo, né? Ele possui um encoder e um controlador acoplado, né, para controlar a sua movimentação, né? Os sinais recebidos pelo servomotor utilizam uma técnica chamada PWM. Vou falar dela aqui já já, o PWM. A modulação por largura de pulso, né? O Pulse Width Modulation, tá? Já adiantando aqui algumas coisas, esse equipamento, né? Esse equipamento eletromecânico, ele tem 3 terminais aqui, né? Você trabalha com 3 terminais. Um é o nosso aterramento, o GND, né? O terra. O outro é o power, né? Que nós vamos utilizar os 5 volts do Arduino, né? Esse aqui, obviamente, vai no GND do Arduino. E eu tenho um pino aqui, né? Eu tenho um pino para ser utilizado como sinal. Esse sinal que ele se refere deve ser associado a alguma das portas do Arduino, né? Não são todas as portas do Arduino que comportam isso, mas as portas do Arduino que suportam PWM. Através dessa técnica de modulação, você vai informar qual é o grau de rotação que o servomotor deve aplicar em suas engrenagens. É assim que funciona. Aqui no nosso exemplo, se eu não me engano, a gente vai usar a porta digital 3, né? No Arduino Uno, ela é uma das portas que disponibiliza geração de sinal PWM, né? Então, os servos são acionados por 3 fios, né? 2 para alimentação, que é o GND e os 5 volts, que é esse power, né? E um correspondente ao sinal de controle para determinar a posição, né? Utilizando a técnica de PWM, como eu disse para vocês. Em geral, na maioria dos casos, né? Se você pegar um diferente do que a gente está utilizando aqui o servo, é esse aqui da imagem, mas é o SG90, ó, SG90, como vocês podem ver aí, certo? Ele tem esse padrão de cor aqui, né? E geralmente esse padrão de cor é obedecido por outros modelos, mas vamos lá. O marrom é o GND, o vermelho refere-se à alimentação positiva, no caso 5 volts, e o laranja é um sinal de controle PWM, através do pino laranja que esse equipamento recebe o comportamento, né, de PWM que vai ser associado pelo seu encoder para transformar numa rotação em graus, tá? Certo, mas o que é PWM, né? Apesar de não ser o tema dessa aula, eu ainda preciso dar uma explicada o que é PWM. A sigla PWM, ela significa Pulse Width Modulation, né? Que é modulação por largura de pulso. O que é modulação? Pode ser que vocês não saibam o que é modulação. Modulação é uma técnica, né, que visa alterar características de uma onda, né? Então aqui no nosso caso da eletrônica digital, essa onda é a onda quadrada, como você pode ver aqui embaixo, né? E uma das características das ondas quadradas, né, as ondas analógicas, elas não têm essa característica, elas não são quadradas, né? Então a onda quadrada, ela tem a característica de existir um negócio chamado Dutch Cycle.
O Duty Cycle é o ciclo ativo de uma onda quadrada. Uma onda quadrada tem esse comportamento aqui, né? Onde você tem nível lógico baixo e nível lógico alto aqui, né? Então, o digital geralmente se comporta desse jeito, né? Onde nível lógico baixo é como se fosse 0 volts, né? No caso do Arduino aqui. E o nível lógico alto é o 5 volts, tá? Então, o Duty Cycle é o tempo em que uma onda quadrada permanece em ciclo ativo no intervalo de frequência. Então aqui eu tenho cada quadradinho desse aqui é o intervalo de frequência, certo? E o PWM, aqui no primeiro, por exemplo, nesse aqui de cima, o PWM aqui é de 0%, né? O Duty Cycle, né? Então a gente tem aqui um tipo de modulação de ciclo ativo da onda quadrada. Quando a gente tem 0% de Duty Cycle, isso aqui se refere à escrita analógica 0, tá? Eu não vou, e depois eu posso até gravar um vídeo melhor sobre o funcionamento do PWM. Agora só preciso entender que eu posso manipular esse tempo aqui, ó. Vou circular aqui, ó. Esse tempo aqui é o Duty Cycle. Então nesse intervalo de frequência aqui, que dura aí a frequência estabelecida, né? Pode variar, mas nesse caso aqui, 25% do tempo do ciclo de frequência ficou em nível lógico alto. Então a gente tem aqui o que seria 25% de Duty Cycle, né? Esse aqui é o Duty Cycle. Aqui, por exemplo, eu já tenho 50% de Duty Cycle. Em cada intervalo de frequência, cada quadradinho verde desse é eu tenho 50% de ciclo ativo da onda. Isso é o Duty Cycle. Então, se eu tenho várias possibilidades, né, eu posso interpretar pelo encoder do servomotor isso em um nível de rotação. É assim que ele funciona, tá? A gente vai ver isso aí depois, né? A função analog write do Arduino me permite escrever isso num pino digital, tá? Apesar do nome, você acha até isso meio confuso, tá? Analog write, você escreve isso aí no pino digital e se refere à quantidade de Duty Cycle que você quer aplicar, né, naquele pino, tá? Então, o servomotor, ele meio que maquiou isso aí pra gente. A gente não vai ter que se preocupar com esse ciclo aí, que no Arduino, inclusive, é esse mesmo, vai de 0 a 255, né, onde 0 é 0% de Duty Cycle e 255 é 100% de Duty Cycle, né? A gente vai utilizar aqui uma biblioteca que vai facilitar a vida da gente, tá? Então eu vou sugerir esse esquema de ligação aqui. Vocês podem observar que eu tenho uma fonte externa aqui, tá? Eu vou alimentar ela com 5 volts. Mas a gente vai ver aqui na bancada que o Arduino em si, o que eu vou usar pelo menos é o Arduino Mega, ele consegue sustentar de forma ainda satisfatória o servomotor. Você tem que checar no datasheet o quanto de alimentação o SG90 precisa ou o que você vai usar. No meu caso aqui, né, o Arduino Mega fornece a quantidade de corrente elétrica necessária para o SG90 funcionar. Se você for utilizar outros tipos de Arduino, pode ser que dê problema. Então, a minha sugestão é que, caso você vai fazer uma aplicação profissional mesmo, negócio, vai montar uma solução final, que você acople ao Arduino uma fonte externa de 5 volts. Tá, vamos ver aqui, ó. Eu vou usar, tá aqui os 3 pinos do servomotor, né? Esse aqui é o servomotor que tem lá no Tinkercad, eu vou já mostrar aqui também, depois nós vamos para a bancada. Eu utilizo o pino 3 do Arduino Uno aqui, tá? No Tinkercad. E observem que ele diz aqui, ó, digital PWM. Então, no Arduino Uno, os pinos que tem PWM tem um tio, tá? O pino 3, eu não sei se está dando para ver aí na imagem, eu circulei ele aqui, ó, ele tem um tiozinho na frente dele. Quer dizer que por esse pino eu consigo enviar pulsos PWM, né? Para controlar o movimento do servomotor. Então, esse pino 3 vai no pino de sinal aqui do servomotor, esse jumper amarelo que vocês estão vendo aqui, tá? Aí, esse aqui de 5 volts, esse aqui é o power, né, do esquema do servomotor, eu liguei numa fonte de alimentação externa de 5 volts. Para que haja o mesmo referencial de tensão, eu preciso integrar o GND da fonte externa com a fonte do Arduino. Olha só, então eu tenho o GND aqui da fonte do Arduino integrado ao GND da fonte externa, para que eles consigam ter o mesmo referencial de tensão, para que seja não confunda os 5 volts de um com os 5 volts do outro, né? Então eu tenho aqui eu tenho o pino de 5 volts aqui do Arduino, que está ligado aqui nesse barramento, que está sendo utilizado pelo potenciômetro, tá? Então os 5 volts do Arduino não está indo para o servomotor, né? O que está indo para os 5 volts do servomotor é os 5 volts da fonte, como vocês podem ver aqui.
O resto é ligação normal, inclusive a ligação do potenciômetro é a mesma da aula anterior, né? Eu utilizei aqui o mesmo esquema, vocês podem ver, eu estou usando a analógica 0 no terminal variante, né, fazendo a corrente atravessar o primeiro e o terceiro terminal do potenciômetro. Ligação simples, tá? Vamos olhar aqui como é que seria o código, né? Nós vamos separar o código aqui em algumas partes, né? Essa é a biblioteca que facilita a vida para quem vai programar alguma coisa de servomotor, a biblioteca servo.h, detalhe por S maiúsculo, né? Criei uma variável inteira chamada leitura e atribuí a ela o valor 0, né? Essa variável leitura vai me ajudar a entender a informação lida pelo servomotor, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A ideia desse exemplo é que, utilizando esse potenciômetro, a gente consiga movimentar esse servomotor, tá? Então eu vou fazer uma leitura, um analog read, né? Que está na porta A0, o potenciômetro, e de acordo com o que eu for lendo, eu vou movimentando em graus o servomotor, tá? Então, criei um objeto chamado meu servo, né? Ele é do tipo servo, a gente tem aqui um objeto meu servo, então esse vai ser o servomotor. Eu só posso criar esse objeto servo aqui se eu tiver a biblioteca servo.h, né? Na função setup, o que é que eu tenho? Eu tenho o método attack, né, do meu servo, que é o objeto, e aqui é o pino que eu vou usar. Se eu estou usando o pino 3, né, lá do Arduino, então eu coloco o número do pino aqui, certo? Aí o que que eu faço aqui? Meu servo.write movimenta ele, ou seja, escreve esse 0 aqui em graus, ele vai de 0 a 179, né, que são equivalentes aos 180 graus de movimentação que eu tinha falado, né, ele se movimenta 180 graus, ele não dá 360, um servomotor, ele é feito para controlar a abertura e fechamento de alguma coisa, né, é o que controla a direção das rodinhas de um carro, né, o servomotor serve para isso, né, tem aplicações para abertura e fechamento de cortina com servomotor, abertura e fechamento de uma portinha, alguma coisa desse tipo, pode ser utilizado em servomotor, né, braços mecânicos, né, que não precisa dar 360, é só um ângulo menor, né, de abertura e fechamento aqui, são aplicações. Aqui eu inicializei o monitor serial, onde eu pretendo imprimir as leituras, né, que eu for fazendo para poder fazer o que eu chamo de teste de sanidade, né, se bate o que eu estou lendo na variável e o que está sendo representado como movimento no servomotor. Beleza? Na função loop, o que eu tenho? Eu tenho aquela variável leitura, fazendo um analog read no pino A0. Esse A0 aqui, gente, é onde está o potenciômetro, tá? Lembre-se disso. O potenciômetro está aqui. Logo em seguida, eu chamo uma função do C++, que é a função map. A função map transforma valores em condições proporcionais. Ela faz uma regra de 3 para a gente. Por que precisa disso? Porque, vamos lá, essa variável leitura, ela vai fazer uma leitura analógica do pino A0. O pino A0 utiliza o conversor analógico digital do Arduino. O conversor analógico digital do Arduino me dá valores de 0 a 1023, certo? Ele me dá esses valores aqui. Então, essa variável leitura, de acordo com a rotação que eu aplicar no potenciômetro, vai me dar valores de 0 a 1023. No início vai dar 0, no final da rotação vai dar 1023. Já o servomotor, ele trabalha com um valor em ângulo. O ângulo vai de 0 até 179, né? Esse aqui é o valor lido pelo servomotor. Então, o que a função map faz? Aqui eu vou ler um valor de 0 a 1023 e a função map vai converter esse valor, leitura, que originalmente é de 0 a 1023, vai converter num valor de 0 a 179. Então ele facilita a minha vida fazendo uma regrinha de 3 e fazendo a proporcionalidade disso aí. Por exemplo, ali, 179, alguma coisa perto de 90, né, graus, seria representado pelo conversor analógico digital por 512, certo? Faz a proporcionalidade. Logo em seguida, eu escrevo essa posição da leitura convertida em graus, né, pela função map no servomotor e ele se movimenta de acordo com a leitura que eu fiz no pino analógico. Depois eu imprimo no monitor serial a palavra leitura, depois o conteúdo da variável leitura, né, a variável leitura em caixa alta. E espero 200 milissegundos e a função loop se repete indefinidamente. Vamos aqui para o Tinkercad, né, vou afastar um pouco a minha imagem aqui para o lado e eu vou iniciar a simulação para vocês verem. Ó. O servomotor está aí, ele já está na posição 0, aí, ó, pronto. E aqui, clicando no potenciômetro e movimentando ele, vocês observem que o servomotor responde ao movimento de acordo com o que eu aplico aqui no potenciômetro. Ó. Eu estou movimentando o potenciômetro e o servomotor
vai se movimentando também, tá? Certo? Funciona normal. Deixa eu parar aqui a simulação e mostrar que pelo simulador também funcionaria normal se eu ligasse isso aqui nos 5 volts. Ó. Deixa eu botar mais para cá. Aqui, ó. Desliguei daqui do 5... Não, peraí, eu fiz errado. Deixa eu desfazer aqui. Vou pegar esses 5 volts de alimentação aqui e vou puxar para os 5 volts aqui embaixo. Ele também vai funcionar, tá? Mas o ideal é que você trabalhe com a fonte externa. Vamos ligar aqui, ó. Olha só, do mesmo jeito, tá? E observem que a fonte externa lá não tem consumo de corrente nenhum, né? Porque eu tirei de cima dele, certo? O código, o mesmo código que a gente está usando, vocês podem ver aqui, é o mesmo código lá. E eu consigo observar aqui no monitor serial o que a variável leitura, né, já convertida, né? Se você olhar aqui no código, eu imprimo ela depois que eu faço a conversão aqui. Então ela vai imprimir valores de 0 até 179, né? Eu vou botar no final aqui, ó. Vai dar 0 e vou botar, perdão, no começo, vou botar aqui no final, vai dar 179, tá? Ela já converte em valores de 0 a 179, beleza? Vamos aqui para a bancada. Bom, galera, estou aqui na bancada, né? Vocês estão vendo aqui a minha aplicação, tá aqui o servomotor, tá aqui o Arduino Mega, tá aqui o potenciômetro, né? E eu vou, vocês estão vendo o código aí, o exato mesmo código que a gente trabalhou lá, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar esse código no Arduino Mega. Vamos lá, estou aplicando aqui. Olha aí, tá piscando ele, recebeu o código, certo? O monitor serial aqui tá mostrando aqui na parte inferior, como vocês estão vendo aí, a leitura 0, tá? Vou começar a mexer o servomotor. Olha só, vou rodar o potenciômetro aqui, ó. Olha o servomotor respondendo ao comando aí, ó. Respondendo ao comando imposto pela rotação que eu estou aplicando lá. E observem que eu não estou usando fonte externa, né? Mas o Arduino Mega, ele é um equipamento muito bom para essas coisas, tá? Outros Arduinos podem não fazer isso funcionar corretamente. Inclusive o servomotor pode ficar tremendo, né? E observem aí, é a mesma placa, né? A mesma placa que a gente estava utilizando, tá? Vou mostrar um pouco mais de perto aqui para vocês. Bom, galera, tá aqui mais de perto para vocês poderem observar como é que foi montado. E observem que é a mesma montagem que a gente tem lá, né? Você tem aqui os pinos aqui do potenciômetro, né? O pino central aqui, né? Tá indo para o analógico 0 aqui, como vocês podem ver, né? Eu tenho aqui o positivo e o negativo que vão para o servomotor aqui nessa emenda, chegando nos correspondentes dele aqui, né? Então eu tenho aqui o vermelho, que é o 5 volts, e o GND aqui. O pino laranja está indo direto para a porta digital 3, eu não sei se dá para ver, eu acredito que sim. Tá aqui o pino digital 3, né? O código já está carregado, como vocês viram, e vocês podem ver que conforme a rotação, conforme eu aplico aqui o movimento no potenciômetro, o servomotor responde igual à minha movimentação, né? Isso aqui tem muita aplicação, né, gente? Muita aplicação prática, né? Você pode utilizar isso aqui como controle remoto de alguma coisa, né? Você pode criar aplicações para, como eu falei anteriormente, abertura e fechamento de portas e janelas. Claro que tem que ser um servomotor maior do que esse, mas eu costumo dizer, se você programa um pequenininho desse, você consegue programar qualquer outro, né? Movimentação de braço robótico, e aí vai, né? Beleza, gente? Olha aí, ó. Bem legal. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Conhecemos aí mais um componente para Arduino, os servos motores, né? A gente viu aí o modelo SG90, vimos ele na bancada, estudamos o funcionamento dele, vimos o código, né? Teve muita informação bacana nesse vídeo. Se você não deu um like lá no início, vou te pedir mais uma vez para deixar um like agora. O vídeo está encerrando, mas ainda dá tempo, tá? Fica aí, se inscreve, que você vai estar recebendo esses conteúdos aí sempre aos sábados. Beleza, galera? A gente se vê certamente no próximo vídeo. Tchau, um abraço!